Bom dia! Um bom dia gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa segunda-feira, dia 6 de janeiro, o primeiro bom dia que faço nesse ano de 2020. Como toda segunda-feira, sempre estarei aqui trazendo esse vídeo matinal para você. Um dia importante, o início de uma semana muito importante. Os jogadores do Vasco voltam à atividade para o ano na próxima quarta-feira. E as expectativas muito grandes em relação às soluções de todos os graves problemas pelos quais o Vasco passou desde o final do ano passado. Em relação a renovações, a contratações, a pagamento de salários para jogadores e funcionários, enfim, para equacionar toda essa situação que vai fazer o time do Vasco ter pelo menos uma cara para o ano de 2020. Hoje acontece uma reunião muito importante. O técnico Abel já está no Rio de Janeiro. Abel vai se reunir hoje em um local fora de São Januário com toda a nova comissão técnica do Vasco. Ele vai estar ao lado do Leomir, que é o seu auxiliar técnico, também do Marquinhos, que é o treinador de goleiros, e do Flávio Oliveira. Você está vendo a foto dele aí. Flávio Oliveira foi uma confusão em relação a Flávios. Foi-se colocado o nome do Flávio Trevisan, que foi preparador físico do Vasco em 2017, como aquele Flávio que seria o contratado. Mas na verdade não, o contratado foi Flávio Oliveira. Paulista, tem 53 anos de idade, ele já trabalhou com treinadores muito conceituados como Tite, Lisca, Mano Menezes, Renato Portaluppi, Caio, Fábio Carilli, e já trabalhou em importantes clubes, como Grêmio, Corinthians, Sport Recife, Ceará, fez grandes trabalhos no futebol japonês, principalmente no Vissel Kobe e no Avispa Fukuoka, onde é muito conceituado, e o Flávio Oliveira vai participar dessa reunião, que é uma reunião que vai planilhar todo o elenco do Vasco para o técnico Abel. Primeiro, questão de pré-temporada, que vai ser feita no Rio de Janeiro, confirmado, o Vasco vai fazer sim treinamentos no CT do Almirante. E nessa reunião vai se definir se os jogadores vão para casa, se vão ficar em hotel, a princípio 2 hotéis, um no Recreio dos Bandeirantes, mais próximo ao CT, e outro no bairro de São Conrado, o Hotel Nacional, onde o Vasco se concentrou na parte final do Campeonato Brasileiro. A questão de São Conrado é a distância para o CT. Pode ter realmente uma preocupação em relação a trânsito, mas o hotel é muito mais confortável. O hotel no Recreio dos Bandeirantes também é bom, mas talvez para ficar o dia todo não seja assim tão confortável com tantas opções. É uma definição que a nova comissão técnica vai fazer. Um outro aspecto que também vai ser colocado, a questão do gerente científico, que é um assunto que a gente vai falar já já na quentinha do Café do Alto aqui no Bom Dia. Vai se falar também o planejamento em relação à equipe para a estreia no Campeonato Carioca e também para a estreia na Sul-Americana. E aí, time completo, vai usar a base, vai usar mais a molecada, vai fazer um treinamento mais forte com os jogadores que terminaram o Campeonato Brasileiro para prepará-los ainda melhor para a estreia na Sul-Americana. São esses os detalhes. Em relação às questões técnicas, Abel vai querer saber salários e aí novas. A expectativa é que até o final dessa semana, pelo menos alguma coisa caia na conta dos jogadores e na conta dos funcionários. Jogadores são fundamentais para que todos os assuntos sejam resolvidos. E aí você vai ter a questão de Fred Guarim como prioridade e também a questão de Rossi, que são assuntos que vamos falar já já. Vai se discutir a situação de Breno e Ramon, a volta dos jogadores emprestados, as renovações, como eu disse, de Rossi e Guarim, contratações prioritárias para a zaga, lateral, volante e meia, os novos jogadores da base que estão subindo, Tenório, Ulisses, Alexandre Melo, Lineker e também o Caio Magno. Se vai ser usado mais a base, o técnico Abel Braga, vendo a estreia do time na Copa São Paulo no último sábado muito bem, vai ter jogo amanhã, enfim, de repente pode-se utilizar alguém, e também a questão do enxugamento do elenco. Bruno César, fica ou não fica? Cláudio Vinck, fica ou não fica? Felipe Bastos, vai ser renovado ou não? E o Wesley, fica ou não fica? São situações que o técnico Abel Braga vai definir. Fazendo um mapeamento em relação ao elenco. Vasco tem hoje para o gol Fernando Miguel, Jordi que volta e fica, Alexander e o Gabriel Félix, que está retornando também de empréstimo. Lucão, renova ou não renova? É um jogador jovem, mereceria contratar um goleiro mais experiente também como terceiro goleiro, ou até para brigar com Jordi e Fernando Miguel por posição? Laterais direitos, Pikachu, Cláudio Vinck, Tenório e Rafael Galhardo, que está voltando.
Para a lateral esquerda, Ramon, Henrique e Alexandre Melo. Para a zaga, Werley, Ulisses, Ricardo Graça, Castan, Breno, Luiz Gustavo, que também está voltando, e Gabriel Noronha, que era da base, também está voltando. Volantes, Bruno Gomes, Andrei, Lineker, Raul e Marcos Júnior. Para as meias, apenas o Bruno César, que é um jogador que não está agradando. E na frente, Marrone, Thales, Caio Magno, Germancano, Peck, Ribamar e Thiago Reis. A dúvida em relação a Guarim, Rossi e Felipe Ferreira. Aliás, sobre a situação de Felipe Ferreira, você está vendo a foto dele aqui, é uma situação que pode complicar. O Vasco pode estar perdendo o Felipe Ferreira. A situação com a Ferroviária não foi ainda definida, outros clubes entraram no negócio, tem interesse no meia que veio do CRB, o jogador gostaria muito de ficar no Rio de Janeiro, mas situação de grana está influindo diretamente em relação a isso. E Felipe Ferreira, a princípio, não deve nem se reapresentar na próxima quarta-feira. É triste, mas é uma situação que hoje envolve o Vasco. Se as coisas se acertarem até quarta, ele pode estar se apresentando. Caso contrário, a informação que eu tive ontem conversando com o próprio Felipe Ferreira é que provavelmente ele vai esperar resolver e, se ficar no Vasco, se apresenta. Se não ficar no Vasco, se demorar a negociar, ele vai ficar onde está e só vai se apresentar caso feche com o Vasco da Gama. Se não, se fechar com outro clube, não jogará mais no clube de São Januário. Vamos então falar de 3 assuntos que o torcedor do Vasco está muito aflito em relação a saber. Primeiro, questão salarial. Há sim uma expectativa que essa semana pingue alguma coisa na conta dos jogadores e na conta também dos funcionários. Muito por conta da questão que envolve as renovações de Fred Guarim e de Rossi. Esses 2 jogadores hoje estão dentro de uma possibilidade de permanência, caso acertem. No caso de Rossi, um papo hoje, o Vasco vai apresentar uma proposta hoje ao Rossi. E se o Rossi não topar, o Vasco não vai fazer loucuras para ficar com o jogador. Mas como o Rossi tem muito interesse, quer ficar no Vasco, sabe que o Vasco passa uma situação financeira complicada, ele também não está assim tão em voga, apesar do empresário afirmar que existem 4, 5, 6 propostas pelo jogador, mas ele pode aceitar, mas o Vasco também não vai cometer loucuras. Hoje, um dia decisivo em relação a Rossi. Em relação a Fred Guarim, o jogador está aguardando, caros amigos vascaínos. Tem muita vontade de ficar no Vasco, mas não abre nenhuma negociação caso o Vasco não pague aquilo que deve ao jogador. Independente de pagar ou não, Guarim só vai discutir depois. Se o Vasco pagar, aí ele vai definir. Se fica nessa situação, vai querer ouvir da direção do clube que o ano de 2020 pode ser um pouco mais diferente, mesmo que atrase um pouco dentro do mês, mas receber, todo trabalhador tem que receber. Caso contrário, o Fred Guarim vai seguir o seu rumo. Mas hoje ele está dando a sua palavra. Primeiro quer receber para depois sentar e conversar. A prioridade é do Vasco da Gama. Cabe ao Vasco correr atrás para definir essa situação. Então são 3 assuntos interligados: grana, Rossi e Guarim. E a gente espera uma definição para essa semana. Hoje começa a Rossi, pagando até quarta ou quinta-feira, começa a situação Guarim. Mas hoje está tudo em compasso de espera. De Minas Gerais vem o Café do Alto, feito com grãos colhidos, secados, limpos, torrados e moídos de forma artesanal. Chega um produto de muita qualidade, trazendo a leveza do café tradicional ao seu paladar. Quem não gosta daquele cafezinho toda hora, hein? Moído ou em grãos, o Café do Alto pode ser enviado para lojistas, estabelecimentos e especialmente para você que adora esse saudável hábito. Café do Alto, aroma, pureza e sabor. Agora é a hora da quentinha. Oferecimento do Café do Alto. Café do Alto que esse ano de 2020 estará abraçado ao canal Atenção Vascaínos. Com vários lugares para venda, o Café do Alto vem espalhando o seu sabor, o seu teor muito bom, a sua textura, enfim, tudo de bom que o Café do Alto, como tendo grãos arábicos, é possível dar às pessoas um bom paladar. O Café do Alto é maravilhoso, um café gourmet que você com certeza vai gostar muito se você for consumir. Você pode voltar no vídeo, você vai ver telefones, e-mails e já já a gente vai estar passando também novos endereços para que você compre o Café do Alto. O Café do Alto hoje vai trazer uma informação a respeito do coordenador científico do Vasco. O Vasco perdeu o Daniel Gonçalves, que era uma pessoa muito importante. O que faz o coordenador científico?
Na verdade, o coordenador científico, ele é a pessoa que junta os departamentos de preparação física, o departamento médico, a fisiologia, é uma ponte muito importante nos processos de trabalho, de alguma forma combinando aí os fluxos de todos os departamentos. O que um pode fazer, o que o outro pode fazer, e aí se junta para um trabalho final fundamental no desempenho do jogador. Diminui lesões, diminui fadiga muscular, enfim, o trabalho do coordenador científico é muito importante. E o Vasco perdeu um grande profissional pelo Palmeiras. Tanto é que foi pedido por Vanderlei Luxemburgo e por Antônio Carlos Melo. No caso, o Dr. Marcos Teixeira, que é chefe do Departamento Médico do Vasco, está com vários currículos para escolher um novo profissional. E esse profissional deve ser escolhido ainda essa semana. Não é um trabalho tão fácil, porque tem muito aventureiro por aí, tem muito mágico, gente que diz que vai fazer e que vai acontecer. Dr. Marcos Teixeira me disse que os resultados de 2019, que colocaram o Departamento Médico do Vasco, a preparação física do Vasco em ótimo patamar, como a segunda equipe que menos teve lesão no ano de 2019 no Campeonato Brasileiro, que esse ano de 2020 vai ser ainda mais possível fazer isso. Sem Daniel Gonçalves, é necessário ter um profissional também dessa qualidade. E ele vai escolher esse profissional até o final dessa semana. A ideia é realmente ter alguém preparado, alguém jovem e que saiba que o desafio do Vasco é muito grande agora, nesse ano de 2020. Foi a Quentinha, em nome do Café do Alto, aroma, pureza e sabor. Esse vídeo é patrocinado pela 1xBet. A 1xBet é uma empresa global bookmaker em cooperação com grandes clubes do mundo, como Barcelona, como Liverpool, como Chelsea. E ela realmente, como uma grande bookmaker, faz bons pagamentos, pagamentos rápidos, e não é só em esportes normais, mas também em esportes, os esportes eletrônicos que eu sei que você gosta muito. Como é que você faz? Aqui nos comentários você vai ter um link. Você entra na 1xBet, faz a sua inscrição, faz um pequeno depósito e depois usa a palavra-chave Vascaínos. Você consegue $100 para continuar jogando e você vai se divertir. A parte final, junte os seus amigos, junte os seus parceiros e se divirta com a 1xBet. A 1xBet é patrocinadora e parceira do canal Atenção Vascaínos. Você está vendo aí os vídeos de Germancano treinando forte em Buenos Aires. Ele que chega às 21h20, nós estaremos com a nossa live, mas a nossa equipe vai estar no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, recebendo o argentino Germancano, que chega aí precedido de grande fama. Germancano vai ser recebido pelo torcedor, tenho certeza que muita gente, alertado pelo canal Atenção Vascaínos, vai estar no Galeão para abraçar o gringo Germancano. Germancano que seja muito bem-vindo. E olha, Germancano vai ser analisado logo mais na nossa live, e olha, por dois artilheiraços, Roberto Dinamite e o nosso convidado Dé, o Aranha, grande figura, os dois que fizeram grandes gols no Vasco, uma dupla infernal do nosso time nos anos 70, estarão na mesa, ao lado do Marcelo Borges da Fatoria, a quem também abraço pela excelente matéria que nos deu ontem sobre o Colégio Vasco da Gama. Desnudamos, tiramos todas as dúvidas em relação, fazendo um papel muito importante. A gente quer ajudar, a gente quer colaborar, dar a mão, mostrar que o Vasco também nisso faz um trabalho muito legal. Tem muita crítica, tem muita coisa errada, a gente está aqui para criticar, mas o que for certo a gente vai mostrar. E muito obrigado ao Marcelo, que foi uma visita fortuita, fomos até lá ouvir o João Ernesto naquela matéria sobre os mundiais. Marcelo Borges estava lá, fomos até o colégio e o colégio foi aberto e a gente conseguiu fazer as imagens e também descrever exatamente o que está sendo feito para o Colégio Vasco da Gama abrigar os meninos da base com ensino, com educação, conforto e também segurança. Logo mais, a partir das 19h30, a gente vai começar a nossa live. E hoje à tarde, ele, no Twitter, nosso Emerson Rocha vai estrear um novo quadro diário, o 90 segundos. A gente vai ter notícia rápida. Em 1 minuto e meio, o Emerson Rocha vai trazer as informações, vai trazer as novidades, vai trazer aquilo que pode acontecer mais à noite, vai estar todo dia trazendo essas informações para vocês. Se ligue no canal Atenção Vascaínos em 2020, cada vez melhor. E só para deixar um detalhezinho, Fernando Miguel, Pikachu, Werley, Castanha e Henrique, Bruno Gomes, Raul, Andreu, Marcos Júnior, Marrone, Germancano e Tales. Seria hoje um time do Vasco para abrir o Campeonato Carioca.
Quero a sua opinião. Gostou ou não gostou? Curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e acione o sininho da notificação. É um prazer enorme sempre estar informando a vocês. E você pode nos seguir também pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, no @avascaínos. Grande abraço, uma ótima segunda-feira. Até logo mais. Tchau, turma.